18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Dando sequência na programação da Mix, a partir de agora até às 7 da noite. Estamos juntos com 18 horas. Muito boa noite pra você, comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. E para o nosso programa 18 horas de hoje ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, uma foto ou um vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E é claro, vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E para tudo agora, segue a gente nas redes sociais. No @ 18 horas News. 18 horas. Trânsito. A gente já começa chamando o repórter André Meirelles. André, boa noite. Você está acompanhando o movimento do trânsito aqui em Manaus, agora 6 horas e 5 minutos. Mas esse fim de semana, além da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, tivemos também quase 200 acidentes no trânsito. André, traz pra gente esse balanço. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson e ouvintes. É isso. Essa Operação Copa abordou 384 veículos e removeu 14 durante fiscalização aqui em Manaus. Essa ação do IMU, que é o Instituto de Mobilidade Urbana, foi realizada enquanto torcedores acompanhavam o jogo da seleção brasileira. E o objetivo é para ter evitado aí acidentes e também garantir mais segurança ali no trânsito. Ao todo, 74 motoristas foram autuados por irregularidades como falta de documento, licenciamento atrasado e condução sem carteira nacional de habilitação. A fiscalização aconteceu nos principais acessos da cidade, próximo a bares, áreas de concentração de torcedores e nas tradicionais ruas da Copa. Os agentes também orientaram os motoristas e pedestres para reduzir os riscos, principalmente em casos aí de álcool e direção. Agora vamos atualizar aqui a situação de um acidente de trânsito na Avenida São Jorge, próximo à Escola Estadual Presidente Castelo Branco, mais no sentido bairro. O trânsito está nesse momento com forte retenção, desde quem vem ali da Rua João Valério e segue para a Avenida São Jorge nesse sentido bairro. Trânsito carregado, lento pelo local por causa desse acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, sendo que tem uma pessoa ferida agora nesse momento no chão, aguardando o atendimento do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para atender essa vítima. Está agora esperando esse atendimento, estava na motocicleta do SAMU. Enquanto isso, o trânsito segue carregado aqui pelo local, com vários trechos aí de lentidão. A gente segue acompanhando e daqui a pouco a gente traz mais informações. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que o 6º produto mais valioso da Amazônia Legal é a cocaína. Gera um lucro maior do que a do ouro na região. Boletim Infogripe da Fiocruz aponta aumento no número de casos de Covid-19 no Amazonas. Eu, Vanessa Lima, falo sobre os detalhes dessa atualização. E eu, André Meirelles, trago os detalhes da prisão do professor de jiu-jitsu Carlos Vieira Holanda. Ele é investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual e exploração sexual. 18 horas. Esses e outros destaques dos assuntos mais importantes a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas com uma constatação importante. A cocaína já é a 6ª commodity mais valiosa da balança econômico da Amazônia Legal. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e revelam o que já noticiamos aqui no 18 horas. O Amazonas, a Amazônia, principalmente o estado do Amazonas, que é a rota de entrada da cocaína no Brasil, né? Que, infelizmente temos esse dado, somos essa rota, vive na pior crise da segurança pública da sua história. Nós vivemos aqui no estado do Amazonas, não é isso, Kennedson? Exatamente, Karime Leão. E para nós termos uma ideia de valores, a cocaína
confiscada pelas autoridades, ela soma o total estimado de mais de 713 milhões de dólares, gente. Estamos falando de números oficiais da droga apreendida pelas forças de segurança nos 9 estados da nossa região de 2024 ali. E esse valor, ele passa à frente de produtos tradicionais da economia regional, como o ouro, produtos da floresta, como frutos e também sementes, e entre eles a castanha do Pará e também a castanha do caju. Ainda assim, gente, a posição ocupada pela cocaína é uma estimativa, tá? Porque os números, é claro, são subnotificados, isso segundo o próprio diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Segundo ele, a maior parte da droga escoada nos estados aqui da Amazônia Legal não é apreendida e, portanto, a gente não pode contabilizar, mas a gente já pode ter essa noção absurda do volume, de valor, né? Mais de 700 milhões de dólares. Bom, eu conversei com o especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares, ele que já foi secretário de Segurança do Estado do Amazonas, e vamos ouvir o que ele falou a respeito desse levantamento. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bem, Karime, esse estudo ele só constata, ele só comprova aquilo que a gente já sabe. O que nós temos que enfrentar nessa questão aí é governos que são muito complacentes com as facções criminosas e com esse crime organizado, como é o caso do governo que saiu agora do Amazonas. Um governo que deixou as facções passearem no território amazonense como queriam e pouco fez para enfrentá-las. Pouco em todos os aspectos. Não seguiu o caminho do dinheiro, não instrumentalizou a polícia para que ela pudesse fazer esse enfrentamento, não se integrou, criou aí umas bases que existem no papel, mas na prática falta combustível, falta logística, falta tudo. 18 horas. No ranking de movimentação financeira, a cocaína só aparece atrás de commodities de setores já bastante consolidados. Por exemplo, o complexo de soja, que soma 20,3 bilhões de dólares, e os mercados de cereais e farinhas com 6,5 bilhões e também de carnes com 5,5 bilhões de dólares. Estamos falando de dados da Amazônia. Sabemos que o estado do Amazonas é a rota de cocaína do Brasil, os chamados rios de pó que transportam essas drogas. E a gente já mencionou várias vezes, né, Kenneth, aqui nos 18 horas a respeito desse nome, a respeito dessa situação. E o estudo também revela que o tráfico não configura mais somente uma questão de segurança pública, tá? É um verdadeiro vetor econômico que distorce mercados locais e financia uma estrutura de controle paralelo na floresta amazônica. Na última década, a Amazônia deixou de ser apenas aí o palco de conflitos socioambientais para se tornar um eixo produtivo e logístico do crime organizado internacional. Nos últimos anos, percebemos uma nova forma de controle. O crime organizado das facções passou a capturar territórios e economias. Rios e florestas se tornaram verdadeiros corredores logísticos. O ouro que sai daqui dos nossos rios do sul do Amazonas, ele não serve apenas para enriquecer garimpeiros ilegais. Esses e outros crimes ambientais, como a extração ilegal de madeira, a grilagem de terras e o tráfico de animais silvestres, financiam armas, pagam por droga importada do Peru e da Colômbia e fortalecem facções criminosas que avançam seus domínios por meio do controle da floresta. Infelizmente, o Amazonas é a rota do tráfico que, sem a ação efetiva da polícia, segue livremente no estado. A gente também ouviu novamente o Coronel Amadeu Soares. Ele falou sobre essa realidade que é dramática, triste, né, Karime? A gente vai ouvir novamente o Coronel Amadeu Soares. Se apreende menos de 10% do que passa pelos nossos rios em direção à África, à Europa e aos Estados Unidos. Então, nós precisamos de atitudes firmes de governos que de fato enfrentem e garantam à sociedade uma tranquilidade. E que os nossos rios parem de ser usados como corredores de droga. 18 horas.
Corredor de droga e também de toda espécie de crimes, como você falou, Kennethson, de várias ilegalidades, vários crimes, é madeira ilegal, é garimpo de droga, é garimpo de ouro. Se tornou um hub do crime organizado. Pronto, não é só a cocaína, não é só a maconha, é todo esse hub que alimenta, né? É a cadeia produtiva da criminalidade, né? O lucro com a venda da droga é redirecionado para outros crimes, como financiamento de garimpo ilegal, grilagem de terras e extração de madeira. Hoje, pelo menos 17 facções criminosas ligadas ao narcotráfico estão presentes na Amazônia, com destaque para o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que controla mais territórios, tá? E também lá de São Paulo, o comando PCC. Da capital, né? O PCC. Primeiro comando da capital. Primeiro comando da capital, eles que estão por aqui. E o Comando Vermelho, o PCC, Karime Leão, eles avançam principalmente sobre essa área de garimpo. Eles exploram ali a madeira de forma ilegal, fazem grilagem de terras e até o tráfico de animais para poder financiar essas operações e expandir a sua influência aqui no nosso estado do Amazonas. O crime pressiona a comunidade ribeirinhas e, é claro, desafia o estado. O deputado federal Sidney Leite, ele também comentou sobre essa questão de segurança pública aqui no nosso estado, já tinha conversado com a gente, Karime, na semana passada, falado sobre esse mesmo tema, mas é claro que com esses números atuais, esse contexto ele fica muito mais evidente. Vamos ouvir agora o deputado. Boa noite, Karime. Com certeza, isso é o reflexo do desmonte da segurança pública no estado do Amazonas. Não é normal que só a droga apreendida seja a sexta maior commodity da economia da Amazônia. E nós sabemos o que representa o estado do Amazonas. Tem município que tem um policial pronto, né? Não tem viatura, não tem combustível, né? Não tem funcionários. A grande maioria das delegacias, os trabalhadores são das prefeituras, né? Queria até pedir um alerta ao Tribunal de Contas do Estado que olhasse isso. Isso não é função de prefeitura, está cedendo funcionários, né? É lógico que nesse caso extrapola, não é só na segurança, é também na educação, no IDAM, mas na segurança houve esse desmonte, né? E o senhor Wilson Lima e o atual governo inovaram. As delegacias fecham às 17 horas, não funciona no final de semana, não funciona no feriado. Então, infelizmente, a população fica à mercê. Esse é o pior governo da história do Amazonas, né? É inaceitável essa situação. É importante que os órgãos de controle externo apurem essas questões para que a gente possa ter, no mínimo, uma perspectiva, porque fica a sensação para a população de que a impunidade toma conta. 18 horas. Pois é, a questão é essa. Infelizmente, o problema é sério, principalmente pra gente aqui no estado do Amazonas, que é a rota, né? O que a gente chama de rios de cocaína. A gente é a porta de entrada, tudo passa principalmente aqui pelo estado do Amazonas. Foi batizado, né, Karime? Vamos falar a verdade. Foi batizado pelo ex-governador do estado. E ele ainda estava em exercício quando ele deu essa entrevista para a revista Veja e batizou aqui os rios de cocaína, rios do pó, e que é uma realidade triste que a gente vive aqui. Só que parece que não tem a importância que deveria ter para os governantes. E vamos lembrar que estamos em ano eleitoral e esse problema pode começar a ser resolvido esse ano nas urnas. 18 horas. E pra gente continuar ainda com essa ideia, Karime, pra gente ter uma ideia sobre essa questão do crime organizado com a droga, que está incorporada aqui no nosso estado, mais um policial, Karime, infelizmente, olha só, mais um policial suspeito aqui no nosso estado do Amazonas acabou se envolvendo em um caso. Olha só, gente, a justiça decretou a prisão preventiva do sargento da Polícia Militar, o Diego de Franco Guedes, suspeito de escoltar mais de 600 quilos de drogas no nosso estado do Amazonas.
já vinha acontecendo pra zona sul de Manaus. Policiais do batalhão de trânsito fazendo essa escolta de drogas. Zona sul de Manaus. E agora, olha só, 600 quilos de droga é muita droga. Ou seja, essa situação do crime organizado já está infiltrado nas organizações que deveriam proteger a sociedade. O carregamento era de quilos de maconha tipo skunk pelo Rio Solimões, perto da cidade de Quari, no interior do estado. Além do policial militar, a justiça também manteve a prisão preventiva de outros 6 suspeitos detidos durante essa operação, como explica o repórter André Meirelles. Um sargento da Polícia Militar do Amazonas foi preso suspeito de escoltar um carregamento de droga pelo Rio Solimões. Diego de Franco Guedes foi detido na última sexta-feira, 3 de julho, nas proximidades de Quari, no interior do estado. A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva, assim como a de outros 6 suspeitos presos na mesma operação. A ação começou depois de denúncias de que 2 embarcações pesqueiras transportavam drogas na região da comunidade do Laranjal, em Quari. Outra denúncia informou que os tripulantes haviam se envolvido em um confronto armado com suspeitos de pirataria no Rio Solimões. Durante a abordagem aos barcos Rei Arthur e Vai com Deus, os policiais apreenderam 530 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando 603 quilos de droga. Também foram encontradas 2 pistolas, 4 carregadores e mais de 100 munições. Os 7 detidos são Diego Franco Guedes, Vanderlei de Souza Farias, Fabrício Silva Pessoa, Deval Pego Coelho, Aderlan Celestino Coelho, Fernando da Silva Bezerra e Francisco Araújo de Medeiros. Todos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que o sargento vai responder pelos crimes. A corporação também instaurou um processo administrativo disciplinar conduzido pela Diretoria de Justiça e Disciplina para apurar a conduta do militar. A reportagem tenta localizar a defesa dos investigados. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Karime, a gente vai falar sobre um tema que tem surpreendido. Verdade. Você hoje chegou na redação me comentando sobre esse fato, daí a gente foi pesquisar, nós fomos atrás e realmente é fato, né, Kennedy? É um fato, gente. A Covid-19 vem apresentando sinais de aumentos de casos, principalmente aqui no estado do Amazonas, Karime, e também lá no Ceará. A informação é do último boletim Infogripe da Fiocruz. Gente, é fato, ó. A pandemia passou, tá? Mas a Covid-19 é uma doença que foi incorporada, ela existe e segue em circulação no mundo inteiro. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes a respeito desse último boletim da Fiocruz. O mais recente boletim da Fiocruz mostra que a síndrome respiratória aguda grave continua em níveis de alerta, risco ou alto risco na maior parte do país. A análise é referente à semana epidemiológica 25, período de 6 a 27 de junho. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, 3 vírus são os principais responsáveis por esse aumento. O vírus sincial respiratório continua sendo um dos maiores vilões, principalmente entre crianças pequenas, por ser uma das principais causas de bronquiolite. Já em muitas regiões do Centro-Sul, os vírus da influenza A e especialmente da influenza B também contribuíram para o crescimento das hospitalizações. Mas o que chama a atenção mesmo é a Covid-19. O boletim mostra que o Amazonas e Ceará apresentaram crescimento nas hospitalizações causadas pelo coronavírus. Só nesse ano, o Brasil já registrou cerca de 103 mil casos de síndromes respiratórias. Desses, quase 53 mil tiveram confirmação laboratorial para algum vírus respiratório, enquanto milhares de casos ainda seguem em investigação. Por isso, a recomendação continua sendo a mesma: manter a vacinação em dia contra a gripe e a Covid-19. Idosos e pessoas com a imunidade comprometida devem ficar atentos ao reforço da vacina contra a Covid, recomendado a cada 6 meses. Essa continua sendo a principal forma de evitar casos graves, internações e até mortes. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. E sobre esse assunto, nós conversamos com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Gésio Orellana, que acompanhou todo o processo da pandemia de Covid-19 aqui no estado. E ele falou com a gente a respeito desse panorama. Vamos ouvir. Bom, em relação ao aumento da incidência de síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19, infelizmente é uma constatação. Nós estamos um pouco preocupados porque trata-se de uma constatação atípica. Esse comportamento das CRAGs, das SRAGs, como as causadas pela Covid-19 e influenza, normalmente se concentravam após o período festivo de fim de ano, nos primeiros meses do ano, e agora estamos no mês de julho com essa elevação em estados como o Amazonas, em estados como o Ceará, por exemplo. Portanto, é algo que merece a nossa atenção, justamente por ser fora do padrão e, com isso, trazer essa preocupação adicional. Portanto, é crucial as medidas que visam evitar esse problema, como vacinação, distanciamento físico, afastamento do trabalho quando for o caso, preservar as pessoas, quando estiver com sintomas gripais, principalmente pessoas idosas, pessoas que têm comorbidades, enfim, os grupos de risco, os grupos prioritários, Então, acho que, mais uma vez, fica a máxima, que aprendemos durante a pandemia de Covid-19. Prevenir é a melhor solução. 18 horas. Lembrando que prevenir também, gente, com a vacinação. Vacina em dia, principalmente para os grupos mais vulneráveis, que são idosos e pessoas acometidas por doenças, como doenças respiratórias, pulmonares, Kenneth? De 6 meses é bom atualizar a carteira. Com certeza, é bom atualizar a carteira, Karime. E tem aqueles momentos, aqueles períodos que a gente não tá muito bem. A gente já tá se sentindo meio gripado, já não tá com uma imunidade tão boa. Então, nesses casos, é melhor evitar aglomerações de pessoas, evitar ir no hospital de forma, eventual, à toa. Você não tá, Você não tá muito bem, ou seja, o vírus está circulando. Sim, se você já não tá muito bem, evita lugares... Exposição de muitas pessoas, aglomerações. Exato, Poder usar uma máscara também é bom. Verdade, a gente esquece disso, mas esse protocolo segue, gente, é pro resto da vida. Higienizar as mãos, muita coisa que a gente fazia naquela época, a gente pode continuar fazendo para poder, evitar. A ideia é essa, exatamente. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Karime, mais uma vez a gente vai falar de um caso terrível, que é uma grave ofensa para o nosso esporte amazonense, principalmente nessa modalidade, Karime, que nós somos referência mundialmente. Exatamente. Que é o jiu-jitsu, Exatamente. O jiu-jitsu aqui do estado do Amazonas, aqui em Manaus, ele é reconhecido e é respeitado. E, infelizmente, esses casos têm acontecido principalmente nesse esporte, não é? Exatamente, Karime Leão. É um esporte de contato, onde os professores estão em contato constante com esses alunos e, infelizmente, a gente tem que noticiar uma coisa como essa: abuso sexual contra crianças e adolescentes em uma academia de jiu-jitsu. O professor Carlos Vieira Holanda, ele foi preso hoje pela Polícia Civil. Ele estava foragido, Kenneth, há mais de um mês e é investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual e exploração sexual. Infelizmente, mais o caso e quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Um professor de jiu-jitsu que estava foragido há mais de um mês foi preso nesta segunda-feira, 6 de julho, em Manaus. Carlos Vieira Holanda é investigado por estupro de vulnerável, importunação sexual e exploração sexual de alunas adolescentes. Pelo menos 7 vítimas foram identificadas, mas a polícia acredita que o número pode ser maior. Segundo as investigações da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, o professor prometia quimonos e pagamento de inscrições em competições para atrair as adolescentes. Em seguida, as levava a hotéis onde praticava os abusos. A delegada Maiara Magna, titular da DEPCA, explicou o esquema. A equipe da DEPCA prendeu mais um homem de 47 anos. Ele é acusado pelos crimes de estupro de
de vulnerável, importunação sexual e exploração sexual também. Ele é um jiu-jiteiro, estávamos atrás dele há mais de um mês. Mas o crime não parava por aí. As investigações revelaram que o professor também explorava sexualmente as vítimas, intermediando o contato delas com patrocinadores em troca de vantagens financeiras. Ele apresentava as adolescentes aos empresários como meninas recém-chegadas ao esporte. Os patrocinadores envolvidos também vão responder pelos crimes. A delegada detalhou a prisão do suspeito. Há um mês atrás, nós entramos na casa dele, cumprimos o mandado de busca e apreensão e tentamos efetuar essa prisão. Mas ele tinha se evadido e nós não conseguimos efetuar essa prisão. Ele ficou de retornar para a DEPCA por volta de 11 horas da manhã, com a promessa de que se entregaria. Nós aguardamos aquele momento, mas obviamente que nós continuávamos investigando e ele acabou que ele não se entregou. Continuamos toda a investigação e começamos a ter sinais de que ele estava ainda na casa dele. Inclusive, nós prendemos hoje ele na casa dele. Ele já tinha montado várias rotas de fuga. Inclusive, hoje, quando nós entramos na casa e tentamos prender, ele pulou para a laje e de lá já tinha vários, como eu posso dizer, tábuas, que era como ele fosse fugir. Segundo a DEPCA, as 7 vítimas só tiveram coragem de denunciar depois da repercussão recente de outros casos de violência sexual no meio esportivo. O professor se aproveitava de sua influência no esporte para intimidar as jovens e convencê-las de que os atos não eram graves. Carlos foi localizado por volta das 6 horas na própria casa. Ele havia montado rotas de fuga estratégicas. Ao perceber a chegada dos agentes, pulou para a laje, mas os policiais já haviam cercado todos os pontos de saída. Um homem que tentou alertar o suspeito também foi detido. Todos os envolvidos que ajudaram o foragido a se esconder vão ser investigados. Conduzido à delegacia, Carlos preferiu não prestar depoimento formal, mas alegou ser inocente. A delegada conta que questionou o motivo de ele ter fugido, se era inocente, e ele não respondeu. Ele foi encaminhado para exame de corpo de delito e em seguida para audiência de custódia. Com essa prisão, chega a 5 o número de professores de jiu-jitsu presos no Amazonas em menos de 3 anos por suspeitas de crimes sexuais. O primeiro foi Alcenor Alves Soeiro, preso em novembro de 2024 e condenado a 178 anos e 5 meses de reclusão. Em junho de 2025, um professor sem identidade divulgada foi preso em Humaitá, suspeito de abusar de pelo menos 5 alunas, entre 7 e 11 anos de idade. Em abril de 2026, o treinador e policial civil Melqui Galvão foi preso em São Paulo. E em 1º de junho, outro professor foi preso em Manaus, suspeito de produzir e compartilhar material de exploração sexual envolvendo uma adolescente de 14 anos. A delegada Maiara Magna ressaltou que esses casos não devem demonizar o esporte, que continua sendo um ambiente saudável para crianças e adolescentes. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos para o bloco de política do 18 horas com Kennedson Paes. Kennedson, tivemos vários pré-lançamentos hoje. Vamos começar com o senador Omar Aziz, que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Ele lançou a segunda parte do projeto, da proposta dele de governo para o estado do Amazonas, não é isso? Exatamente, Karime Leão, muito boa noite para você novamente. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas. Gente, vamos falar agora sobre essas eleições para o governo do estado do Amazonas, que já estão movimentando não apenas os bastidores da política, mas com certeza a população já vai começar a ser turbinada aí, Karime Leão, de informações sobre campanha eleitoral. Acabou a Copa do Mundo pra gente, agora o foco é a eleição. Todo mundo já tá sabendo disso, né? Pois é, e olha só, gente, hoje o senador Omar Aziz, ele apresentou a segunda etapa do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, com propostas em diversos setores, principalmente a área da saúde, segurança pública e também assistência social, durante um evento realizado hoje num shopping center aqui na nossa zona sul de Manaus, e ele estava, é claro, ao lado de vários aliados, como o senador Eduardo Braga e também várias outras lideranças, Sinésio Campos, do Partido dos Trabalhadores, e outras lideranças também.
nessa área de segurança pública. A gente estava ouvindo ainda há pouco sobre o tráfico internacional, o tráfico de drogas que tem atuado no estado do Amazonas. Em relação a esse tema, o senador Omar Aziz, ele propôs recriar o programa Ronda no Bairro, só que dessa vez o nome teria um nome diferente, porque não era apenas bairro para significar capital. Agora será a proposta de Ronda Amazonas, com a extensão para o interior do estado do Amazonas. E o plano prevê pelo menos 5 frentes diferentes de atuação: policiamento permanente em Manaus, fortalecimento das guardas municipais, combate ao narcotráfico e à pirataria nos rios, integração entre segurança pública e também políticas sociais em plataforma inteligente para poder unificar esses dados de ocorrências. Isso até chega a ser parecido com o projeto de planejamento para a área de segurança pública do governo federal. Sim, da Polícia Federal, que a sede é aqui, né, em Manaus. Não apenas isso, Karim, mas a integração entre todas as polícias. Então, Polícia Civil conversa com Polícia Militar conversa com Polícia Civil e Polícia Federal, para que todos estejam ligados e dentro de o mesmo contexto, claro. Tenham todos os acessos às informações. Então, na hora que eu faço uma abordagem, eu sei se aquele suspeito ele é procurado, se ele já teve algum processo judicial em andamento, se ele está sendo analisado, investigado, ou seja, para trazer todos esses dados aí de forma mais robusta. Na área da saúde, o senador Omar Aziz, ele tem a principal proposta de ampliar a telesaúde para os 62 municípios do interior, buscando reduzir essa necessidade de pacientes do interior viajarem para Manaus, ir para Manaus para poder obter esse atendimento especializado. Ele também tem um plano de incluir a criação de chamadas fábricas cidadãs, que são centros integrados para poder reunir serviços de saúde e assistência social, segurança pública, qualificação profissional e também orientação jurídica. E durante esse evento, o senador Omar Aziz e Eduardo Braga fizeram diversas críticas em relação aos seus opositores, que no caso são o ex-governador Wilson Lima, né? É claro, porque o senador Eduardo Braga é pré-candidato à reeleição ao Senado, tem ali o seu foco direto ao ex-governador Wilson Lima, que também é candidato ao Senado. Também fizeram críticas ao atual governador. Eles afirmaram sobre diversos pontos ali, segurança pública, saúde, fizeram críticas em relação a isso. Em relação à questão de investigação, Karim, envolvendo a gestão passada, o Omar Aziz, ele afirmou que nunca foi denunciado, voltou a criticar episódios da administração do ex-governador Wilson Lima, destacou a crise do oxigênio durante a pandemia. O senador também destacou o avanço em relação a temas como BR-319, criticou ações judiciais que tentaram impedir esse licenciamento, fez todo aquele balanço, aquele balanço do que aconteceu, retrospecto do que aconteceu durante esses últimos períodos. E o Omar também, ele é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas e também chegou até falar sobre novas possibilidades para o nosso estado do Amazonas, e é claro, já com essa temática para as eleições de 2026. Ou seja, Omar Aziz foi o primeiro que vai largar na frente agora, com proposta de governo. Com proposta de governo já bem definidas. Exatamente, mas hoje também foi dia do atual governador, o Roberto Cidade, dizer que é pré-candidato também à reeleição? Não falou abertamente, não falou abertamente, Karim. Até agora ele tinha adotado aquele tom um pouco mais cauteloso, sempre que era questionado, ele afirmava que no momento certo ele iria dar essa resposta para a sociedade, e agora parece que esse mistério acabou. Nesses últimos meses, o governador ele tem ampliado ali as suas agendas no interior do estado do Amazonas, fortaleceu a relação com diversos prefeitos, consolidou esses apoios partidários, inclusive de pessoas ligadas a outros grupos políticos, por exemplo, da direita, migraram lá para o partido União Progressistas e manteve essa base de políticas bem construída ao lado do ex-governador Wilson Lima, e agora essa candidatura vai ser oficializada em um evento do União Brasil aqui em Manaus. Amanhã é a previsão de que esse lançamento aconteça. Não é um momento por acaso, tem acontecido ali a questão do senador Omar Aziz, Eduardo Braga, o momento que eles acabam de fazer
fazer esse lançamento da segunda fase do plano de governo, e agora acontece isso, né, Karime? Esse lançamento da candidatura de Roberto Cidade à reeleição. O encontro vai acontecer nessa terça-feira, e nos bastidores a avaliação é de que o discurso de Roberto Cidade, junto ali com os seus aliados, venha a ser exatamente para poder reforçar essa atual gestão, as entregas que tem feito ao longo desses últimos períodos, até porque o tempo é bastante curto de gestão, né? Então, muito curto. Ele pegou uma batata quente, a gente, né, sempre fala aqui, uma pessoa de coragem para assumir o estado do Amazonas do jeito que ele assumiu, e ele tem feito várias entregas, tem acertado várias demandas. Tem reorganizado, né? Acertado várias demandas, né, também, que o Wilson Lima deixou, como tentar acertar a database, auxílio fardamento. Ele tem tentado fazer essas coisas com que dá, claro, é muito curto o período de tempo. Mas exatamente, Karime. Até para eu dar uma continuidade aqui, porque falando nesse tema, é importante a gente falar também sobre umas mudanças que aconteceram agora. A gente, apenas 2 meses depois daquela grande reforma dos secretariados, né? 11 secretários acabaram sendo mudados na gestão de Roberto Cidade, e agora foi publicado no Diário Oficial, nesses dias 2 e 3 de julho, 2 mudanças, na realidade outras mudanças bastante significativas. A primeira dela foi na Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, a SES. A Dilcilane Edward de Araújo, ela deixou o comando da pasta, e agora no lugar dela o governador Roberto Cidade nomeou a Ana Beatriz Lobo Moutinho Breval, que tem bastante trânsito ali no governo. Ela atuava como secretária da Casa Civil e agora assume essa pasta da SES. E essa troca de assistência social, ela foi bastante completa, porque mudou todo mundo que vinha junto ali, os secretários executivos, os adjuntos do setor. Teve uma outra alteração também na comunicação pública, mais recente ali, houve a mudança da Fundação de Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, que tinha o responsável, que era o Oswaldo Jodas Lopes Filho. Ele estava nesse cargo desde 2019, e agora quem assume é a jornalista Lúcia Cordeiro, assume a presidência da fundação. Na Amazon Prev também, que nós tínhamos ali, Karime Leão, o presidente Evilásio Nascimento, agora quem assume é o advogado Davi Amorim Toledo, ele que é especialista em gestão pública e tem experiência nos bastidores ali de administração estadual, e aí ele assume agora essa pasta. Houve mudanças também no IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. O Renato Marinho Bezerra Júnior, ele foi exonerado da presidência, e nesse caso do IPEM ainda não houve nenhuma divulgação oficial do governo do estado quem vai assumir oficialmente esse cargo pelos próximos dias. Isso ainda vai ser decidido. E é claro que a gente vai estar acompanhando também todos esses detalhes. E o que todo mundo fala é de que essas mudanças é para que ele tenha uma equipe um pouco mais alinhada, principalmente agora tendo em vista essa possibilidade, né? Essa vontade de reeleição, Karime. Exatamente. Agora o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, também já lançou assunto, já tudo em pré-campanha, não é isso, Kenneth? Exatamente. O ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, decidiu não esperar essa reta final para poder já declarar essa candidatura ao governo do estado do Amazonas. Ele já confirmou que vai oficializar a candidatura dele ao governo do estado ainda neste mês de julho. E é possível que seja ainda essa semana, já que está havendo grandes movimentações políticas de Omar Aziz, agora de Roberto Cidade, que vai acontecer nessa terça-feira. Então é possível que essa data seja anunciada para esses próximos dias. O local escolhido também já carrega uma mensagem política muito clara, porque a gente acaba pensando ali, Karime, que vai ser na Alameda Alphaville, bem ao lado do Parque Gigantes da Floresta. A gente está falando de um ponto que concentra um grande número de eleitores da área da Zona Norte e também Zona Leste da capital. Para quem acompanha ali os bastidores da política sabe que essa escolha é puramente estratégica. Primeiro porque o parque foi uma das maiores vitrines e também principais obras da gestão do prefeito Davi Almeida. Segundo porque o local fica ali naquele coração da Zona Leste e Zona Norte da capital, que é uma das áreas mais populosas da nossa capital amazonense. De acordo com a coordenação de pré-campanha, a ideia é transformar o evento em um grande ato público, inclusive trazendo lideranças nacionais dos partidos aliados para poder carimbar esse início da jornada e uma forte demonstração de apoio político. Lembrando que houve esses questionamentos em relação ao grande número de apoiadores, porque no primeiro tinha sido o Augusto Cury,
que é um escritor muito famoso. Ele por si só já leva muita gente. Teve claro, mais de 10 mil pessoas naquela ocasião. E aí foi o motivo Augusto Cury. Só que depois houve ali aqueles eventos públicos que também tiveram um grande número de pessoas e já não teve mais uma grande força além do próprio ex-prefeito de Manaus. E agora a ideia é de que seja consolidada, Karime, essas alianças que foram feitas. Tem um grande número de alianças se formando, principalmente uma informação que eu recebi nesse final de semana, Karime, é de que o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele tem feito alianças principalmente com vices, pessoas que concorreram nas últimas eleições, que tiveram grandes projeções, ficaram segundos mais votados. Então essa corrente de aliança acabou sendo ampliada e é possível que seja lançado também ao lado de todas essas alianças que têm sido formadas ao longo desse período. Então a expectativa é que também venha a haver uma boa demonstração de força ao longo dessa semana, que promete ser bastante intensa, Kariminha. Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política com Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Muito boa noite, mais uma vez para você, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham. A gente traz agora rapidamente aquela atualização sobre, logo mais no começo do programa, a gente trouxe as informações do acidente de trânsito envolvendo uma vítima que ali no bairro São Jorge, naquele trecho próximo à escola estadual Presidente Vargas, ali pelo local, Castelo Branco, perdão, e ali aconteceu um acidente de trânsito com um carro e uma motocicleta. Desse acidente de trânsito, teve uma vítima que estava caída ali na pista e já foi socorrida pelo SAMU. Mais um acidente registrado aqui na capital amazonense. A gente pega esse gancho para falar dos dados da Secretaria de Estado de Saúde aqui do estado, que mostram que os acidentes com motocicletas continuam sendo os principais responsáveis pela superlotação das unidades de urgência e emergência. Dos 191 atendimentos registrados no fim de semana agora, 139 foram envolvendo motociclistas, o equivalente a quase 73% desse total. Agora a gente, no começo do programa, registrou mais um acidente envolvendo aí motociclista. E no sábado foram 79 atendimentos. Já no domingo o número subiu para 112, mostrando aí o aumento das ocorrências nas ruas aqui da capital. Além dos acidentes com motos, houve 15 ocorrências envolvendo carros, 4 atropelamentos e mais 33 atendimentos por outras situações relacionadas ao trânsito. O Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo foi a unidade que mais recebeu vítimas, com 79 atendimentos. Na sequência, aparecem os hospitais e pronto-socorros João Lúcio e 28 de agosto, com 38 pacientes cada. Além dos feridos, o balanço também chama a atenção para o número de mortes. O Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, registrou 8 vítimas fatais em acidentes de trânsito entre sábado e essa segunda-feira. 6 mortes foram registradas em Manaus. Entre elas estão a de um motociclista na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, a de uma criança de 6 anos depois de uma colisão na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, e a de outro motociclista atingido por um carro na Avenida Marques Teixeira, no bairro Cidade Nova. Também morreram um adolescente de 17 anos em um acidente na Avenida Cristã, no bairro Novo Israel. Um homem que não resistiu aos ferimentos de uma queda de moto ocorrida no fim de junho, e outra vítima ainda não identificada em um acidente na Avenida Lourenço da Silva Braga, no centro de Manaus. No interior do estado, o CIOPS registrou mais 2 mortes. Uma na rodovia M070, no município de Iranduba, e outra em Manacapuru, onde um jovem de 23 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Então, esses números aí têm reforçado o alerta das autoridades para que os motoristas e motociclistas respeitem as leis de trânsito e evitem também ali o excesso de velocidade, não dirigir sob efeito de álcool, e também os principais fatores associados aos acidentes graves nas vias da capital e do interior do estado é registrado principalmente ali. As pessoas consomem bebidas alcoólicas e acabam conduzindo o veículo, que mais tem causado acidentes de trânsito aqui na capital amazonense é
misturar aí, né? Bebida alcoólica e volante, a direção não é recomendado, né? Nunca façam isso. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, segunda-feira nublada e com pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia. A previsão para a noite de hoje aponta tempo estável, céu ainda com muitas nuvens, mas baixa ou nula chance de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 7 de julho, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça começa abafada e já com um céu carregado que traz pancadas de chuvas leves ao longo de todo o dia. À noite, o céu fica parcialmente limpo e sem previsão de chuva. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 70% a 100%. Mix. E a Prefeitura de Manaus segue com ajuda humanitária para a Venezuela, para as vítimas do terremoto que atingiram o país. A ação acontece em parceria com militares do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, agentes da Guarda Municipal de Pacaraima e também da Polícia Militar de Roraima, Karine. E hoje, Kenneth, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, esteve pessoalmente no galpão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, lá no bairro Petrópolis, que é onde a gente pode levar, né, todos os donativos que a gente puder ajudar quem foi vítima do terremoto lá na Venezuela. O repórter André Meirelles conversou com o prefeito, que também fez um balanço, inclusive, de 100 dias de gestão, atualizando as próximas ações que vão acontecer para beneficiar a população. Vamos ouvir. Boa noite, André. Boa noite, André. Boa noite, Karime e todos os ouvintes da Mix. Estamos aqui nesse momento aqui no depósito da Secretaria da Assistência Social. Estamos mandando mais de 200 toneladas de mantimentos, entre colchões, alimento, água, medicamentos também para a Venezuela. Nesse momento trágico, passam de 3.500 mortos na Venezuela e Manaus não poderia ficar inerte a essa cena trágica que os nossos irmãos venezuelanos estão sofrendo. Isso está acima de ideologia, está acima de bandeira política, são pessoas que estão precisando. As informações são chocantes, tristes as imagens também, e a gente está dando a nossa contribuição, até uma forma de agradecer, porque no momento que os hospitais do estado estiveram sem oxigênio, a Venezuela ajudou com cilindros e mais cilindros de oxigênio para o nosso povo. Muito embora não tendo faltado na Prefeitura de Manaus, faltou na época nos hospitais do estado, nós somos Manaus, esses hospitais estão em Manaus e a gente está dando a nossa contribuição em nome de todo o povo de Manaus. Agora, prefeito, mais de 200 toneladas já foram enviadas, já foram distribuídas ali para a população da Venezuela. E aqui vão ser mais quantas? Mais 230 toneladas ainda para ser enviadas? Exatamente, mais 230 toneladas estamos enviando, estamos só aguardando. O Exército vai encostar talvez até amanhã, mais tardar depois de amanhã, iremos enviar pelo Exército, através dos caminhões do Exército. Estamos num diálogo com o diplomata Guilherme, que fará agora essa internacionalização desses mantimentos para chegar essa segunda etapa até a Venezuela. Lamentamos demais estar dando essa entrevista, ou queremos aqui estar contando outra história, mas essa é a nossa contribuição. Acho que nenhuma nação tem tão pouco que não possa receber, que não possa ajudar. E nenhuma nação tem tanto que não possa receber. Então, essa é a nossa contribuição, é a contribuição do povo de Manaus. A gente vai contabilizar, já foram mais de 200 toneladas, agora mais de 230, mais ou menos aí mais de 460 toneladas enviadas aí para a população que foi atingida ali pelo terremoto da Venezuela. Qual a importância nesse momento da prefeitura, o papel da prefeitura no envio desses alimentos, dessa ajuda humanitária? Acho que a importância de contribuir, eu acho que é isso. Não é o partido político, não é ideologia, são pessoas, são gente, seres humanos, crianças, adultos, idosos que estão sob os escombros. Só para você ter ideia, estão precisando de água para que os bombeiros possam beber a água e continuar as buscas. Estão desidratados lá, porque lá a água dessalinizada tem várias questões todas envolvidas lá. Enfim, falta alimento, falta tudo. Está realmente uma situação muito trágica. E assim, esse terremoto, ele não escolheu classe social.
igual o Covid também não escolheu classe social. Na época da Covid, as pessoas morria o rico, morria o pobre, do apartamento de luxo ou do apartamento habitacional Minha Casa Minha Vida na época. Não escolhia, morria e lamentavelmente todo mundo estava no mesmo quadro. A mesma coisa aconteceu agora lá com a Venezuela. O prédio do rico caiu, o prédio do pobre caiu. Então assim, é uma coisa que todos foram pegos na mesma circunstância. E a gente não tem como olhar para um lado, olhar para o outro, a gente tem que contribuir, a gente tem que ajudar. Esse é o nosso papel. E assim, para as pessoas, nós temos recebido muito apoio. Por exemplo, aqui o prédio da Semasc, da assistência social aqui do São Francisco, se tornou uma base de apoio. Os moradores, o povo da cidade de Manaus estão trazendo para cá roupas, estão trazendo brinquedos para as crianças, e a gente está mandando tudo isso junto com os mantimentos nos caminhões do Exército, porque às vezes você tem uma roupa que não serve mais para você aí, e aí você destina, vai chegar em um outro país para ajudar uma outra família. Então assim, é a hora de ser ombro, é a hora de ser abraço, é a hora de ser a mão estendida nesse momento que os venezuelanos estão passando. Agora, prefeito, daqui a pouco, 100 dias da sua gestão aqui na capital amazonense, a gente vê que tem essa ajuda humanitária ali para os irmãos da Venezuela, e além disso tem os programas sociais. Por exemplo, daqui a pouco também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as entregas desse jaraqui aqui para a população manauara, os outros programas sociais desses 100 dias da sua gestão. Exatamente, a gente criou o Jaraqui da Gente. Eu trabalhei em feira há muitos anos, então eu conheço como funciona. Do dia 15 de junho até o dia 25 de julho, 21, 25 de julho, é chamada Força da Lua, que é quando o jaraqui, ele não é pescado, ele se pesca. Tem tanto jaraqui que ele se pesca. Então, eu sabendo disso, criei o Jaraqui da Gente e determinei que meus secretários comprassem todo o jaraqui que batesse aí do lado aí do Praquequara, aí no Brasileirinho, aonde tivesse na Colônia ou na Panaí, comprasse o jaraqui, esse jaraqui fosse distribuído nos bairros em Manaus. A gente já foi em 5 bairros, estamos ainda em outros bairros essa semana, já estivemos no Viver Melhor, já estivemos no Alvorada, já estivemos na Cidade de Deus, também no Jorge Teixeira, em outras áreas, e agora nós entraremos na Redenção, entraremos também no Santa Teovina. Estamos em outras áreas com o Jaraqui da Gente. A gente entrega jaraqui para a comunidade gratuitamente. E também temos as nossas outras ações diretas. Só para você ter uma ideia, mais de 1.000 mães já receberam um enxoval na primeira fase, e agora mais 1.000 mães na segunda fase dos enxovais que a prefeitura está dando para as mães que têm seu primeiro bebê ou estão grávidas pela segunda ou terceira vez. Nós estamos dando todo esse suporte. Nós temos a nossa ação social funcionando nos bairros de Manaus. Sabemos sim que temos muito ainda a avançar, temos muitos desafios, mas é aquilo que eu estou lhe falando. Nenhuma nação tem tão pouco que não possa ajudar. Então nós temos a fartura que Deus tem nos dado através do jaraqui, através das políticas públicas que a gente tem, mas ainda assim a gente está ajudando a Venezuela, porque sabemos que esse é o nosso dever como ser humano e é isso que Deus espera de cada um de nós. Agora, prefeito, só para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse esse balanço desses 100 dias da sua gestão que vem por aí. Nós temos, depois de amanhã eu completo 100 dias como prefeito de Manaus. Estarei fazendo um relatório disso público, chamaria a imprensa para passar toda essa prestação de serviço, mas assim, já foram grandes avanços que tivemos, continuação de legado ainda do ex-prefeito Davi, mas também criamos alguns programas novos como esse, o Jaraqui da Gente. Nós temos outros que eu vou anunciar, novas programas e parcerias que nós iremos fazer na próxima quarta-feira, depois de manhã. Inclusive a Mix está convidada a fazer essa cobertura com a gente, vai ser bem legal para Manaus. 18 horas, esporte. Antes do esporte, gente, a gente acompanhou agora o repórter André Meirelles, que conversou com o prefeito de Manaus, Renato Júnior, falando sobre a ajuda ao país vizinho da Venezuela, e também fez um balanço aí rápido pra gente dos 100 anos frente à prefeitura de Manaus. Agora sim, Kennedson Paz, agora ressaca. Sim, Karime Leão, agora sim, infelizmente, né, gente, a gente ainda tá vivendo aquela ressaca da eliminação do Brasil e que com certeza ainda
ainda domina as redes sociais, domina ali o nosso bate-papo. A gente fica pensando nas bolas que a gente perdeu, nas chances que não deu, mas infelizmente o Brasil acabou sendo derrotado para a Noruega, e as críticas sobraram, é claro, pro técnico, né? Não é ele que manda, não é ele que é o cara. Sinceramente, é técnico, o grupo inteiro, tá? Para com isso, ninguém jogou nada. Pois é, ninguém jogou nada, verdade, cara, ninguém jogou nada. Você me desculpa, mas é o que a gente sempre fala, e a gente tem a licença poética de todo brasileiro, somos técnicos da seleção brasileira, principalmente quando o assunto é Copa do Mundo. E com certeza muitos dos nossos palpites, caso tivesse sido colocado em prática, a gente teria um resultado melhor. E a verdade é que esse time jogou sem personalidade, realmente não trouxe o nosso Hexa dessa vez, Karine. Não, e nem jogou bonito, porque... Nem jogou bonito. Mereceu perder. O brasileiro não rolou. Não, mereceu perder, tá? Porque não teve garra, não foi pra frente. A Noruega no primeiro tempo bailou, fez o que quis, só faltou mandar beijinho. O segundo gol daquele norueguês, aquele tanque, o Haaland, gente, ele parou, olhou pro céu, fez uma selfie, fez uma oração. Ninguém chegou, gente. Então, é o conjunto inteiro. É tão louco a gente pensar nisso, porque foram apenas 2 chances que ele teve. 2 chances. E ele uma aproveitou. Que foi construída. Uma que foi construída, porque ele estava dentro da área, foi lá, se posicionou, conseguiu sair do Bruno Guimarães e foi lá e fez. E a outra, aí ele teve toda a chance do mundo, né? Ai, não deu, gente. Aí perdeu primeiro aquele pênalti que perdeu, o Brasil perdeu ali, tá? Naquele pênalti que eu não sei. Já era, perdeu ali. Por que que o Vini... Por que o Vini não bateu, Vini não foi bater um pênalti? Não é ele que é o artilheiro, não é ele que é o tal, não é ele que é o cara. Craque do Brasil. Ou seja, não somos nada, entendeu? Temos que reinventar, vamos esperar aí uma nova geração de jogadores que não tenham sapatilha, salto alto, que não entrem em campo com salto alto. Verdade, e agora, enquanto, pelo menos foi pra Noruega, os caras gente boa pra caramba, não perdemos pra Argentina, não fomos eliminados pela Argentina, isso pra mim já é maravilhoso. Enquanto isso, gente, a Espanha mostrou força, eliminou Portugal, olha aí. O rapaz 1-0, hein, Karine? 1-0, eliminou Portugal, voltou para casa, última Copa do CR7. Do CR7, que termina a carreira sem vencer nenhuma Copa do Mundo. Vou lembrar aqui, Ronaldo Fenômeno tem 2 e Pelé tem 3. Karine Leão, e olha só, esse resultado também garantiu para a Espanha a invencibilidade, sua maior invencibilidade da história, gente. 35 jogos sem perder e segue sem sofrer gols nessa Copa do Mundo, Karine. É isso aí, foram 6 mundiais, muitos gols e mais uma vez sem a taça, seguimos aí no sonho do Hexa, nós aqui, mas gente, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, tá? Exatamente, Karine Leão, e com o Brasil fora da briga, Karine, agora, briga por título, quem ganha aí muito destaque é a França, que aparece como favorita, seguida por Argentina e Espanha, e a Inglaterra agora também cresceu na disputa, enquanto que a Noruega, nossa algoz, ela segue ali no top 5 das candidatas para vencer essa Copa do Mundo. Exatamente, e é claro, né, gente, ainda tem debate sobre o futuro do Brasil, mesmo com o contrato, o técnico Ancelotti tá lá com contrato até 2030, mas todo mundo tá dizendo que ele não segue, não volta pro Brasil e não segue frente à seleção brasileira, ou seja, o Brasil... Já estão falando até em Jorge Jesus, Karine. Olha aí, quem sabe, vamos lá, vamos apostar pro próximo Mundial daqui a 4 anos, agora, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Rio Negro entrou definitivamente no processo de vazante. De acordo com o Porto de Manaus, a cota já desceu 7 centímetros. O Serviço Geológico do Brasil prevê para esse ano uma das suas maiores vazantes. Os serviços meteorológicos anunciam um forte El Niño, com aumento de calor e queimadas na Amazônia. O nível dos rios está entre as principais preocupações das autoridades. Há riscos de desastres com seca de moderada a severa, principalmente no norte e centro-oeste do país. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis está monitorando o abastecimento de combustíveis na região norte. O objetivo é minimizar potenciais impactos ao abastecimento nacional de combustíveis relacionados ao risco climático associado ao El Niño em 2026.
É obrigação das autoridades federais, estaduais e municipais, já devidamente informadas, antecipar os riscos logísticos e garantir a segurança do abastecimento de mercadorias e de combustíveis para minimizar os efeitos e prejuízos de uma estiagem mais forte na Amazônia. 18 horas. E antes de encerrar, uma correção, é lógico que são 100 dias de governo, né, gente? 100 anos não dá, nem múmia consegue. Agora, 7h02. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo. Até amanhã. Boa noite, Kenneth Sampaio. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que acompanharam a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente no @18horas News. Até amanhã. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.